Você já ouviu muita palavra, você já ouviu muita música, você já ouviu muita promessa, você já cresceu muito para estar vivendo como está vivendo. É por isso que a tua vida está uma bagunça, porque você vai ter que fazer uma escolha. Ou você sai do ninho, ou você fica sentado aí, deixando que os galhos te torturem e te destruam. Eu quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10. 32, 10. Eu vou pedir só uma vez para você falar para o seu irmão. Prometo que eu não vou pedir mais nenhum momento. Que eu acho chato, inconveniente, é chato mesmo. Olha para o lado e fala para o seu irmão. Mas eu só queria que você falasse essa vez, tá bom? Então como vai ser uma vez só, fala direito. Fala para o seu irmão assim, ó, algo maravilhoso está vindo disso. Você crê nisso ou não? Não, tá bom. Tira a caneca aqui que hoje vai balançar. Vai cair água aqui. Deuteronômio 32, 10 fala assim, ó, numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina de seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada. Paira sobre os seus filhotes. E depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estranho o ajudou. Curva a sua cabeça. Pai bendito, estamos aqui porque precisamos, estamos aqui porque confiamos em Ti. A Tua voz, foi ela que nos sustentou até hoje. Graças à Tua palavra, a gente não se perdeu. Os atalhos da vida, os becos, as vielas, fomos quase enganados, mas a Tua palavra nos livrou. Quase a mentira do diabo nos pegou, mas a Tua palavra nos esclareceu. Fala conosco, Senhor. Desperta minha alma. Eu não posso me enganar que tudo está bem, não está. Ajuda-me a entender o Teu desejo para a minha vida, porque a Tua vontade é melhor do que a minha. A Tua vontade é mais preciosa do que a minha. Na minha vontade há tanta mistura de coisa errada. Na minha vontade, Senhor, há tantos pontos cegos, coisas que vão me matar, mas eu não enxergo. Mas a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, Pai bendito. Amém. Eu diria a você que a maior proposta do Evangelho é a transformação. E transformação dá trabalho. Transformação, mudanças, exige muito da gente. E é por isso que são poucos os que se transformam de verdade. São poucos os que vivem uma vida de verdade. O que eu quero dizer é que você pode ser salvo e ainda assim ser meio doidão. Porque a salvação não é transformação. A salvação é instantânea. Você se arrepende e você é salvo. A transformação não acontece na hora. A transformação é um processo. Então eu posso ser um crente com péssimos hábitos. Eu posso cantar, eu posso estar na igreja, eu posso ter me batizado e ver o velho homem reinando na minha vida de uma forma muito forte. Eu posso estar na igreja e ainda não ser um bom marido. Eu posso estar aqui e ser um péssimo profissional. Eu posso cantar, tocar, dançar, ser voluntário e ser um péssimo filho. Por quê? Porque dá trabalho mudar. Não dá trabalho levantar a mão e aceitar Jesus. Não dá trabalho. Quem quer aceitar Jesus, levante sua mão. Sou salvo, se eu me arrepender, sou. Mas o velho homem ainda está em mim. O que eu estou querendo dizer é que você pode ser
rejuvenescido espiritualmente com a salvação e continuar emocionalmente frustrado. Você pode ser rejuvenescido quando entrega a sua vida para Jesus e ainda assim a sua cabeça ser uma cabeça doente, velha. Então eu posso estar na casa de Deus e continuar emocionalmente frustrado. Eu posso estar na casa de Deus e continuar destruído, limitado, deficiente, paralisado. E esse texto que trouxe a vocês fala exatamente um pouco disso. Do quanto uma cultura leva tempo para ser quebrada. Do quanto aquilo que eu sou e está enraizado em mim demora para sair. Mas eu tenho que enfrentar isso. Ninguém chega diante de Deus vazio. Ninguém entrou aqui do nada. Ninguém nasceu na calçada. Você teve pai, mãe, irmão, irmã, professor, amigo, amiga. Todos nós temos uma cultura. A palavra cultura vem de agricultura. Ou seja, aquilo que foi cultivado em mim. Todos nós temos coisas que foram cultivadas na gente, plantadas em nós. E esses cultivos representam muito de quem a gente é hoje. Do que a gente pensa, do que é importante, do que não é importante. Do que a gente é meio sonso e de coisas que a gente é extremamente animado. A verdade é que toda planta, para crescer, ela precisa de um ambiente externo. Por melhor que seja a semente, ela precisa do sol, ela precisa da chuva, ela precisa da terra, ela precisa do adubo. Ela é uma boa semente, mas quem determina o seu crescimento é o ambiente externo. Se a terra não for boa, se não chover, se não tiver sol, ela não vai cumprir o seu propósito. E sim, o ambiente externo da nossa vida, ele contribui ou destrói quem a gente é. A cultura, por mais que a gente tenha bons sonhos, o ambiente ele é determinante para aquilo que a gente é mesmo. Que a gente pensa, e mudar essa cabeça que foi plantada na nossa vida, né? A nossa idade, a nossa maneira de pensar, o histórico da vida. Tem gente que é implicante com coisa, é teimoso, o nosso convívio familiar, se teu pai e tua mãe se deram bem, se teu pai e tua mãe se separaram, se teu irmão te tratou bem, tudo isso são ferramentas externas que fazem você ser quem você é hoje. A planta depende do ambiente externo. E você é fruto do ambiente externo. Por mais que você negue, por mais que você diga, não, eu sou diferentão. Não, não é. O nosso convívio influencia a forma como a gente pensa, influencia a forma como a gente fala. Aquilo que a gente é forte, aquilo que a gente é fraco. O medo. Os medos, medo mesmo, medo, enfim, tudo, e tudo isso existe. Aí a Bíblia diz que assim como a águia desperta a sua ninhada, Deus lida com a gente. Assim como a águia desperta as águiazinhas, Deus trata o seu povo. É como se Deus falasse, observe a águia. Do jeito que a águia trata os filhotes, eu vou lidar com você. A águia é a rainha das aves. Sem dúvida, é a ave mais imponente. A sua envergadura chega a quase 3 metros de largura, quando as asas estão abertas. Nenhum outro pássaro vê como a águia, nenhum outro. Ela consegue enxergar a 2 quilômetros de distância em nível perfeito. Ninguém vê como a águia. A águia é um animal diferente, porque até para reproduzir, ela só reproduz no ar. A águia não acasala em terra, ela só acasala no ar. Talvez seja, Deus fez a águia assim para ela não correr o risco de tentar se acasalar com uma galinha. Vai que ela desce, né? Vai ciscar alguma coisa. A águia, ela acasala no ar. E eu acredito mesmo que Deus fez isso, porque imagina o que nasceria do cruzamento de uma águia com uma galinha. Não é qualquer um que se atreve a se relacionar com uma águia. Não é qualquer ave que mexe com ela. Águias são animais diferentes. A maioria das aves fazem ninhos em árvores, no chão. A águia não.
A águia, diferente das outras aves, ela faz o ninho dela em locais altos. Montanhas, penhascos, desfiladeiros, lugares que ninguém tem acesso. Não dá para ter acesso. E a primeira vez que a águiazinha eclode do ovo, ela se dá de cara com um penhasco. Ela já acorda num lugar alto. Ela já nasce olhando para um precipício. E quando a mãe águia planeja ter filhotes, ela vai voando e pegando galhos, pontas de madeira, ela vai pegando folhas, ela vai construindo um ninho para chocar seus ovos. E o que é um ninho? O ninho é uma coleção de coisas de onde a mãe passou. Lugares onde a mãe voou e ela pegou um galho, ela pegou um algodão, ela pegou uma folha, ela pegou uma palha, ou seja, aquele ovo, ele é colocado dentro do ninho, dos lugares por onde a mãe águia voou. O ninho nada mais é do que os lugares por onde a mãe andou. E a criança, quando ela nasce, a águiazinha, quando ela nasce, ela se dá de cara com um ninho. Galhos entrelaçados, colhidos de uma história que não é a dela. De lugares que não foi ela que foi. Quem foi a mãe águia. E assim somos nós. Nós nascemos num ninho que já foi construído. Quando nós nascemos, nossos pais já se casaram. Ou não se casaram. Quando nós nascemos, já existe uma casa. Quando nós nascemos, já existe um ambiente. Eu não escolhi aquele ambiente. A águiazinha não escolhe o tipo de ninho que ela vai ter. Ela simplesmente nasce e existe um ninho. E aquelas histórias do ninho, esse galho veio daquela montanha, esse arbusto veio daquele vale, essa folha veio aquelas histórias não competem à águiazinha, são histórias da mãe águia. São histórias da mãe. Eu vou te escolher uma coisa, você pode escolher muita coisa na sua vida, mas a sua família você não escolhe. A sua família, quando você nasce, ela já está lá. Seu pai já está lá, sua mãe já está lá, seus irmãos já estão lá. E você pode gostar deles ou não. Esse é um ninho pelo qual você nasceu e ele existe. Ele está lá, esse ninho. Todas as experiências, amigos, familiares. Agora, o ninho não é ruim. Porque de alguma forma, o ninho que a mãe águia construiu, protegeu o filhote. Porque o ninho, ele é construído para que predadores não entrem dentro dele. Porque a águiazinha, ela é indefesa. A águiazinha não tem força. Então, de alguma forma, esse ninho, que são as experiências da minha mãe, as experiências da mamãe águia, de alguma forma, esse ninho me protegeu dos predadores. E eu quero dizer que sim, por mais desajustada que foi sua família, por mais complicada que foi sua trajetória, de alguma forma tudo isso protegeu você. De alguma forma tudo isso protegeu você. Nossos pais nos protegeram. Talvez não conseguiram dar tudo o que precisavam, mas com o que tinham, eles conseguiram nos proteger. Sim, nossos irmãos, nossos amigos. Existe sim um ninho, que graças a ele, o ninho não é uma maldição. O ninho é uma bênção. Não são experiências minhas, são experiências dos meus pais. É o jeito dele, o jeito da minha mãe. É a forma como ela vive, é a forma como ela foi criada. São as experiências dela, mas de alguma forma, do jeito dela, ela me protegeu. De alguma forma, ela não permitiu que os devoradores me destruíssem. Só que esse ninho faz eu ser quem eu sou. Esse ninho, ele interferiu na forma como eu penso, nas opiniões que eu tenho. Molda o meu caráter, o meu gosto, a minha referência. Tem pessoas que você ouve e vê o pai falando nelas. Tem pessoas que você vê e é o irmão falando nelas. A forma como a gente reage quando está nervoso, quando a gente briga, quando a gente grita. Alguns dizem, eu vejo teu pai em você, eu vejo tua mãe em você, você é a cara do teu avô. Porque o ninho, ele nos ensinou, certo ou errado, o nosso temperamento, a forma como a gente está feliz ou não, preocupado, tudo está no ninho. O ninho, repito, que não foi construído por mim. E assim você é. É por isso que a cultura é algo terrível de ser quebrado. Porque
Você fica muito tempo no ninho. É muito tempo sendo criado, ouvindo. E eu vou dizer para você, nunca se case com alguém até que você conheça o ninho dele. O ninho diz muita coisa sobre quem as pessoas são. Você quer conhecer alguém? Olhe o ninho. Você quer saber muito das pessoas? Olhe o ninho. O ninho diz muito sobre quem a gente é. Eu posso quebrar o ninho? Posso. Mas é um trabalho, porque o ninho, ele interfere em quem eu sou. Porque a águiazinha, para ela ver o que está fora do ninho, ela precisa ver entre os galhos. Sim ou não? A águiazinha, para ela ver o que está acontecendo no mundo lá de fora, ela não tem vista aberta. Toda a percepção de mundo passa por uma interferência dos galhos. A visão de mundo, a consciência, tudo sobre alguém vem do ninho. O ninho diz, quando alguém fala, eu te amo. Já viu aqueles eu te amo meloso? Eu te amo, meu amor. Abraça, beija. Tem outros que o te amo é te amo, te amo. Nossa, fala que me ama. E o camarada ama. Ele ama de verdade, mas ele não consegue. Porque no ninho não foi ensinado a dizer eu te amo. No ninho não foi ensinado a pegar na mão, fazer carinho. Não é porque ele não quer, é porque ele não foi ensinado, é a cultura. Falar eu te amo, parece que falar eu te amo é uma humilhação. Parece que falar eu te amo é estar se rebaixando. O ninho determina o valor que você dá ao seu trabalho, a sua integridade. Tem gente que é desonesto porque viveu num lar desonesto. Tem gente que é sem vergonha porque viveu num lar sem vergonha. Mas eu não estou aqui para demonizar o ninho. Eu não estou aqui para dizer que o ninho é ruim. Eu estou dizendo que o ninho é uma bênção. Porque, ajudando ou não, ele foi apontado para te proteger. A mãe águia, ela fez de tudo para apontar as pontas do galho para fora. O ninho é uma bênção. Glória a Deus pela família que temos. Glória a Deus pelos amigos que temos. Glória a Deus pelas pessoas que conviveram com a gente até hoje. Glória a Deus, amém, irmão? Amém. Amém, que mesmo fazendo um monte de bobagem, de alguma forma nos ajudaram em algum momento da vida. Glória a Deus. Glória a Deus pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela tia, pelo tio. Glória a Deus, glória a Deus. Se você está aqui hoje, pastor, eu tenho muita mágoa. Não, esse ninho de alguma forma fez você não enlouquecer ao longo do tempo. Esse ninho de alguma forma, alguma coisa veio para devorar você. De alguma forma, essa pessoa mesmo sem saber, ela de alguma forma te protegeu. Botaram alguns predadores para correr. De alguma forma, o ninho nos protegeram. O ninho é o mundo, é a combinação do mundo. São os meus pais, meus amigos, minha igreja, meu trabalho e outras coisas mais. E tudo que a gente vê a partir dele. Agora preste atenção. Chega uma hora, diz a palavra, Deus trata o seu povo como a águia trata os seus filhotes. Chega uma hora que esse ninho é pequeno, porque a águia cresce. Nesse ninho a águia é alimentada, nesse ninho a águia é protegida, ela é aquecida. A mamãe está lá o tempo todo, só que chega uma hora que a águia se torna maior, e maior, e maior, e maior. E de repente você está num ninho onde a sua percepção de certo e errado vem dele. A sua percepção de vida vem dele. Você tem uma acomodação, porque você come a hora que a mãe traz. A gente come no ninho, dorme, se aquece. O nosso crescimento está ali. Só que ao longo do tempo esse lugar que é uma bênção, ele se torna uma maldição. Porque eu começo a ficar pequeno. E o texto de Deuteronômio diz, escute isso com toda a sua força. Eu vou te guiar como a águia agita o seu ninho. Agitar o ninho é diferente de construir um ninho. As águias mães, quando elas percebem que os filhotes estão grandes demais para morar num lugar tão pequeno, elas precisam agitar o ninho. E a pergunta que Deus manda eu te fazer é, olhe para mim, você não está grande demais para morar em algo tão pequeno? Você não está grande demais para ter conversas tão pequenas?
Você não está grande demais para ter um relacionamento tão pequeno? Você não está grande demais para ter uma experiência com Deus tão pequena? Esse ninho foi uma bênção, te protegeu, te alimentou, mas você já não se ligou que você está grande demais para ficar vivendo essa vidinha que você está vivendo? E aí a mãe águia, por amor, ela começa a agitar o ninho, ela traz um desconforto, um estresse, porque afinal de contas aquele lugar é familiar, ele me alimentou. Quem é que vai querer sair de um lugar que me alimenta? Quem é que vai querer sair de um lugar que me protege? Quem é que vai querer sair de um lugar que me sustenta? Quem é? Mamãe vem trazendo o biquinho todos os dias, mas de alguma forma eu estou grande demais para aquilo. E a mãe sabe que nenhum processo natural fará a águia sair dali, porque quem que naturalmente abre mão de algo bom? Quem que naturalmente abre mão de comida de graça? Quem que naturalmente abre mão de conforto e proteção? Imagina que eu vou sair daqui, eu vou morrer aqui. E a mãe sabe que naturalmente a águia nunca vai sair dali. Não vou me movimentar, não preciso melhorar, não preciso crescer. Há um sistema que se encaixa em mim, que me protege, que me alimenta. Mas agora a mãe, a mesma mãe que colocou os galhos apontados para fora do ninho, ela pega o seu bico e ela inverte as pontas do galho para dentro do ninho, e ela começa a agitar o ninho, de uma forma que os galhos que estavam apontados para os predadores, agora comecem a furar e machucar os filhotes, e a própria mãe agita o ninho, e a Bíblia diz que assim como a águia mãe agita o ninho, Deus trata o seu povo. A mãe agita os galhos que estavam apontados para os predadores, agora estão apontados para os filhotes que a mãe ama. E a mãe diz: agora chegou a hora de deixar seu ninho desconfortável. Agora chegou a hora. Vamos falar de agitação? Vamos falar de uma vida desconfortável? Quem é que gosta? Vamos falar de semanas que tudo estava tranquilo e de repente sua vida vira de cabeça para baixo? Você quer falar de agitação? Vamos falar de meses que você fez um planejamento, dizer: esse mês eu vou descansar, e de repente esse mês se torna o mês mais doido e incômodo da sua vida. Vamos falar de agitação? Falar de desconforto? Falar de notícias inesperadas? Falar daquilo que era um lugar que eu comia, dormia, descansava e de repente se tornou um inferno? Porque agora as pontas que me protegiam dos inimigos estão me incomodando. Não eram para os predadores, isso aqui não era para me proteger. Parece que agora tudo está tentando não deixar eu dormir em paz. Esse lugar era quentinho, gostoso, e agora eu não durmo, eu não como direito, eu não vivo direito. E a Bíblia está dizendo que Deus está mexendo na sua cultura, assim como uma águia mãe mexe na cultura dos seus filhos. Chega um tempo na sua vida que o mesmo Deus que construiu um ninho, que te chocou, te alimentou, te protegeu, é o mesmo Deus que inverte os galhos da proteção contra você, para que você saia dele. Saia, vai embora. Porque se eu não inverter os galhos, você vai morrer aqui. É como se a águia dissesse: é hora de enfrentar o despejo. Eu vou despejar você. Eu estou te despejando. Águiazinha, eu te amo. Eu cuidei de você, te alimentei. Mas agora eu vou despejar você. Vou despejar você das desculpas que você dá por ser quem você é. Vou despejar você da desculpa que você é porque sua mãe foi assim. Sim, até hoje o ninho foi a sua proteção. Até hoje você viu a vida pelo que a sua mãe te ensinou, pelos galhos das experiências do seu pai, pelos galhos das experiências dos lugares onde você trabalhou. Mas agora eu vou tornar você alguém diferente, parecido comigo. Eu vou inverter, porque você não vai ver mais a vida pelos galhos das experiências da tua mãe, do teu pai, dos teus colegas, dos teus traumas. Você vai ver a vida pelas alturas do lugar que eu tenho para você. É como se Deus falasse: eu vou fazer você mudar. Eu vou despejar você. Eu vou despejar você. Queridos, se a águiazinha voasse para fora do ninho,
por vontade própria, não seria necessário agitar o ninho. Só agita o ninho porque por vontade própria ela não vai sair. E você tem que entender que nós muitas vezes não damos outra escolha para Deus. Tem lugares que por vontade própria a gente não vai fazer. Porque está cômodo, porque está legal. Porque mesmo não sendo o melhor dos mundos, eu aprendi a viver desse jeito. E por me amar, Deus agita o ninho. Deus inverte os galhos. Porque quanto mais teimosa for a águia, mais necessário é agitar o ninho. Quanto mais tinhosa for a águia, mais necessário é sacudir o ninho. Por quê? Porque tudo que você sabe da vida veio de dentro do ninho. A forma como você lida com o dinheiro vem do que você aprendeu dentro do ninho. E o ninho são as experiências que você já nasceu vendo. A forma como você lida com o dinheiro, com família, com sexo, com ministério, com trabalho. É como se Deus falasse: legal, foi aqui, até aqui te protegeu, mas chega, você não vai ficar vendo a vida entre os galhos das experiências dos teus pais. Não vai, eu vou te machucar. Jó falou isso em Jó 29:18. Jó disse: no meu ninho eu pensava, morrerei em casa. Em outras versões diz: no meu ninho expirarei, no meu ninho morrerei, e os meus dias serão numerosos como o grão da terra. Aconteceu o que ele pensou? O que Jó falou? Eu vou morrer nessa vida que eu tenho, 10 filhos, rico, famoso. O que Deus fez com Jó? Pegou e virou as pontas do galho. Um dia morreram os 10 filhos, perdeu todo o dinheiro. Deus pegou o ninho de Jó e balançou. Morrerei em casa e os meus dias serão numerosos. Morrerá nada. Quanta água passou por baixo dessa ponte. A mulher o abandonou, os filhos morreram. Deus não vai deixar eu num ninho para me parecer com gente. Um ninho me protegeu, mas Deus tem algo mais. Você não vai morrer nesse ninho. Muitos aqui estão dizendo: eu estou numa situação que eu nunca vou mudar. E Deus diz: vai. Eu penso de um jeito e nunca vou mudar. Vai. Só eu agitar o ninho que você vai ver. Deixa eu inverter as pontas dos galhos. Deixa eu agitar esse ninho. Deixa eu deixar aquilo que era calmo ficar agitado. Você vai ver que você vai mudar a forma de pensar. Você vai ver que você vai mudar a forma de ter prioridade. Deixa eu cortar a alimentação, fast food, todo dia no biquinho. Deixa eu mexer nesse conforto. A forma como você vê a vida, a forma como você vê o casamento. Deixa eu agitar. Eu não sei o que aconteceu, mas de repente alguma coisa começa a se mexer. E eu começo a perceber que não dá mais para ser quem eu sou. Não dá mais para viver do jeito que eu vivo. Eu não sei mais, de repente não funciona mais. Funcionava até ontem, mas hoje não funciona mais. De repente eu me via morando aqui para sempre, e agora não consigo mais. Eu não caibo, incomoda, não encontro posição, não encontro jeito. Tudo me agride, tudo me espeta, tudo me alfineta. Não é demônio, não é macumba, não é inimigo. É o próprio Deus invertendo as pontas dos galhos para agitar o ninho, para que você saia para algo maior. É o próprio Deus. Não se distraia. Não é voodoo, não é macumba, não é trabalho em cemitério. É o mesmo Deus que te sustentou aqui até hoje, dizendo: eu não te fiz para isso. Agradeça o pai que você teve, agradeça a mãe que você teve, agradeça as empresas que você trabalhou, agradeça os amigos de trabalho, mas nenhum deles é referência para você. Eles te protegeram até o momento. Eu escondi você nessa família até o momento, mas você não vai ver a vida através do ninho. Você vai ver a vida daquilo que eu projetei para você antes da fundação do mundo. Tenha gratidão pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela empresa. Tenha gratidão pela avó. Tenha gratidão por quem amou, por quem não amou. Tenha gratidão porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se você quiser seguir Jesus, você tem que entender Mateus 8:20. Se você quer seguir Jesus, você tem que entender:
Jesus disse: as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse: eu não tenho ninho. Eu não tenho ninho. O que ele está falando? Eu não descanso onde os naturais descansam. Eu não me alimento onde os naturais se alimentam. Eu não durmo onde os naturais dormem. Eu não me aqueço onde os naturais se aquecem. Eu não cresço. Eu não tenho lugar. As raposas têm, as aves têm, mas o Filho do Homem não precisa de um ninho. Eu não preciso. E você também não precisa. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Seguir Jesus significa: eu não confio mais no ninho. Eu vou confiar no Deus que me manterá nas alturas. E para andar nas alturas, reproduzir nas alturas, namorar nas alturas. A águia é o único animal que morre nas alturas. Quando ela percebe que está no fim da vida, é muito raro você encontrar um cadáver de uma águia, porque ela sobe até o máximo que ela aguenta, e ela se solta no ar, desfalece no ar. Saia do seu ninho hoje. Isso que está acontecendo vai gerar algo maravilhoso. Esses incômodos, lugares e sofás que você encontrava posição rápida, agora não dá mais jeito, não tem mais posição. Não adianta trocar o sofá, porque o problema não é o sofá, o problema é você. Você já ouviu muita palavra, você já ouviu muita música, você já ouviu muita promessa, você já cresceu muito para estar vivendo como está vivendo. É por isso que a tua vida está uma bagunça, porque você vai ter que fazer uma escolha. Ou você sai do ninho, ou você fica sentado aí, deixando que os galhos te torturem e te destruam. Eu agradeço meus pais pelo trabalho que eles tiveram comigo a minha vida inteira. E você deveria agradecer os seus. Eu agradeço a minha família, meus tios, minhas tias, meus avós, que contribuíram na minha educação. Agradeço meu primeiro chefe, agradeço minha primeira professora Rosa, na primeira série, eu lembro. Você lembra o nome da sua primeira professora? Professora Rosa, saudosa professora Rosa. Mas eu quero dizer para todos eles, obrigado, mas agora eu quero voar. Agora, eu tenho muita gratidão por tudo que eles fizeram por mim, mas agora eu quero voar. Eu quero voar. Eu não vou carregar a minha vida pelas experiências dos meus pais. Sou grato, mas eu não quero. Eu quero voar. Eu quero ver a vida pela ótica de Deus, e não pela vida da ótica dos galhos dos meus pais. Eu quero. Se você não sair do ninho, você nunca vai cumprir o propósito. A águia foi feita para voar. A águia foi feita para estar nas alturas. A águia foi feita para um ambiente novo, que ela domina. Saia do ninho, e lá você vai ver o potencial. Não é no ninho que eu sou potencial, é fora do ninho. É fora do ninho que eu vejo a força das minhas garras. É fora do ninho que eu vejo o poder. E há um instinto, porque imagino que quando a águiazinha sai do ninho, ela se depara com um desfiladeiro, um precipício, mas é só ela se lançar, porque há um instinto nela. Há um instinto. Lembra do instinto? Em Gênesis a Bíblia diz que ele pegou o barro e fez... E soprou Deus e fez o homem um ser vivente. A hora que você cair no desfiladeiro, o sopro se manifesta. Saia do ninho, se prepare para voar. Deus manda dizer que essa agitação trará algo maravilhoso. Deus está invertendo as pontas dos galhos, e você vai ter que fazer uma escolha, porque você é grande demais.
para querer viver essa vidinha. Você é grande demais para continuar com esses assuntos, com essa mente doente. Uma águia só sai do ninho porque ela é empurrada. Só que tem um detalhe: uma vez que a águia sai do ninho, ela não volta mais. Ela não cabe mais. Ainda que ela queira voltar, ela não cabe. Ela não cabe, ela não consegue se encaixar mais. Eu quero dizer que se você sair do ninho, você nunca mais vai pensar como pensou. Você nunca mais vai falar como falou. Você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Saia desse ninho. Saia. Saia. Como a águia agita um ninho, assim Deus tratará o seu povo. Eu termino dizendo: Deus te plantou numa casa, numa família, numa história. Mas essa história foi necessária até um período. Não é mais. Você não pode ver a vida através dos galhos dos teus pais. Não pode. E é por isso que Deus está te agitando. É por isso que não existe mais conforto. É por isso que está tudo uma bagunça. É por isso que a paz deu lugar à guerra. É por isso que aquilo que fluía agora é um trabalho. Não é capeta, não é macumba. Deus está invertendo as pontas dos galhos para que você seja o que o sangue de Jesus quer que você seja. E quanto mais teimoso você for, mais incômodo será. Quanto mais você não cabe, Deus manda eu dizer para você: você não cabe nessa vida. Você é grande demais para essa vida que você quer ter. Suas asas já cresceram muito. Você já é muito grande para esse ninho. Se você insistir com essa vida, você vai se machucar. Se você insistir com essa vida, você vai atrofiar. E quando você desejar voar, você não terá mais envergadura para isso. Se você hoje tem dito: Senhor, me livra disso, você deveria dizer: Senhor, obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Eu quero orar por você. Eu quero orar porque você vai voar. Como Deus faz com o seu povo, é assim que as águias fazem com a sua ninhada. Está na Bíblia. Eu não estou contando história de biologia para você. Moisés diz: Deus faz com o seu povo como a águia faz com seus filhotes. Deus agita o ninho. Esse ai é o amor de Deus. Essa insônia é Deus que não desistiu de você. Você tomar vergonha e sair daí. Sai desse lugar. Sai desse ninho. Agradeça a todo mundo que te ajudou até hoje. Agradeça. Não tenha raiva de ninguém, porque você sobreviveu graças a eles. Mas a partir de hoje, chega. Não são os galhos, é a glória. Eu não vejo o casamento como minha mãe via. Eu vejo o casamento como Deus quer que eu veja. Eu não vou tratar o dinheiro como meu pai tratava. Eu vou tratar o dinheiro como Deus quer que eu trate. Eu não vou tratar meus filhos como meu pai tratou a mim. Eu vou tratar meus filhos como Deus quer que eu trate. Eu não vou ser um profissional que me ensinaram. Não. Eu vou ser o profissional que Deus quer. Oh Deus, agita os ninhos aqui hoje. Ei, mamãe águia, agita os ninhos aqui hoje. Agita os ninhos, agita os ninhos. Agita os ninhos, agita os ninhos, agita. Todo conforto, tudo aquilo que era gostoso, maravilhoso, se for algo pequeno, eu não quero. Agita os ninhos aqui. Agita, fura, machuca. Agita o ninho. Eu preciso voar. Eu preciso entender para que eu nasci. Eu preciso abrir essas asas que estão encolhidas há anos. Eu preciso parar de comer do bico e buscar minha própria comida. Eu preciso parar de depender para buscar minha própria caça. Agita o meu ninho.
Agita o meu ninho para eu glorificar o teu nome. Agita o meu ninho para eu mostrar para esse mundo que o meu Deus cura. Agita o meu ninho para eu mostrar para esse meu Deus, para esse mundo que o meu Deus transforma. Agita o meu ninho para que a tua glória resplandeça do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. Agita o meu ninho para que eu fale palavras de cura. Agita o meu ninho para eu curar a minha geração. Agita o meu ninho para eu não vomitar nos meus filhos o que vomitaram em mim. Agita o meu ninho, agita o meu ninho, agita o meu ninho, agita o meu ninho, porque naturalmente eu sei que eu não vou sair, naturalmente eu sou teimoso, naturalmente eu estou preso num sistema. É um sistema que me alimenta, é um sistema que me aquece, é um sistema que cuida de mim, mas está matando o meu destino, está matando o meu propósito, está matando a glória de Deus. Não, 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 não. Agita o meu ninho, agita para eu me ligar. Eu preciso me ligar, eu preciso parar de ser sonso, eu preciso me acordar, eu preciso sair daqui, eu preciso entender que é maior do que eu preciso entender, mas como vai ser, pastor? Se eu sair do ninho, como vai ser? Só sai que a glória te toma, só sai que o instinto vem, só sai que o fogo de Deus te pega, só sai do ninho que tu vai ver as asas do Espírito pairando sobre você, só sai do ninho que Deus vai colocar palavra na tua boca, Deus vai colocar força em você. Eu posso ver pela fé mulheres saindo do ninho nesta manhã, eu posso ver pela fé homens saindo do ninho nesta manhã, eu posso ver pela fé pessoas que acordaram arrebentadas, porque a vida está um inferno, não há descanso, e Deus está dizendo: sou eu estou saculejando, sou eu. Você vai ver de um outro jeito, você vai ver, vai olhar para o dinheiro, para o sexo, para a família, para o ministério, para a vida espiritual, não com olhos humanos, não com olhos entre galhos, mas vai ver do ângulo do céu. Feche os seus olhos, fala: Senhor, eu estou aceitando o desafio, pode agitar meu ninho. Se aceita Deus agitar seu ninho? Você aceita Deus te tirar de lugares que você já está pequeno demais? Você aceita mesmo? Você tem coragem? Você tem coragem? Ou você está com medo de cair no precipício? Você está com medo? Como pode, pastor? Só pode ser o inimigo. Sempre deu certo, começou a dar errado. Como pode, pastor? É o diabo. Sempre eu consegui, não estou conseguindo mais. Pastor, como pode? Eu sempre fiz tudo igual. Dizimei, orei, clamei, e Deus me ouvia. E do dia para a noite, whisper secrets of the sky, carrying stories where the rivers lie. Through the trees the echoes call, a song of the earth that binds us all. Waves of the wind, they dance and swirl, telling tales of a distant world. Every gust, every breath we take, a rhythm of nature that we can't forsake. Waves of the wind, feel the endless tide, moving through the night, where the stars collide, like a soft caress, it's calling me. Let the journey begin. Under the moon, where the shadows fall, the wind hums low, it answers the call. Across the plains, over the hills, it carries us forward with promises still.
Waves of the wind, they dance and swirl, telling tales of a distant world. Every gust, every breath we take, a rhythm of nature that we can't forsake. Waves of the wind, feel the endless tide, moving through the night, where the stars collide, like a soft caress, it's calling me in. Waves of the wind, let the journey begin. Through the valleys, over the sea, the wind is a song that sets us free. In every moment, in every breeze, it whispers the truth that we long to believe. Waves of the wind, feel the endless tide, moving through the night, where the stars collide, like a soft caress, it's calling me in. Waves of the wind, let the journey begin. Waves of the wind, forever we roam, carrying